Olá, vamos começar a nossa aula da disciplina Engenharia de Software 1 do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará. Na aula de hoje a gente vai falar sobre modelagem de sistemas. Modelagem de sistemas é um processo do desenvolvimento em que a gente cria modelos para apresentar para o cliente em uma visão ampla ou perspectiva. Geralmente representa o sistema em algum tipo de notação gráfica. Atualmente a gente utiliza a linguagem, a notação UML. Por que é importante a gente modelar? Tão essencial quanto ter uma planta de uma construção, né, antes da gente executar a construção, é também a importância de modelar um software ou um sistema. Então, para que isso? Né? A gente modela com o objetivo de melhorar a comunicação entre os membros da equipe e o cliente. A equipe ela passa a entender melhor o sistema, permitir análise do sistema sobre vários aspectos, facilitar a programação e a manutenção e diminuir a possibilidade de erros. Então, esses são os objetivos, né, que eu busco ao tentar modelar o meu sistema. A linguagem que a gente utiliza para essa modelagem é chamada de linguagem UML, linguagem de modelagem unificada. É uma notação gráfica visual, ela define diagramas padronizados, é extensível, é complexa, tem muitos diagramas, modela sistemas orientados a objetos, não é uma linguagem de programação. Isso aqui é muito importante, né? Ela não é uma linguagem de programação. Então, ela pode ser entendida pelo cliente, né? Ela é visual. Então, o cliente, ao bater o olho ali, ele vai conseguir entender o sistema. A gente vai trabalhar apenas com uma parte da UML. Então, aqui, né, não é o foco, né? Não é o nosso objetivo trabalhar extensivamente com a UML aqui como um todo. A gente vai trabalhar com uma parte dela. Por que usar a UML? Então, por que a gente vai decidir utilizar a UML aqui? Uma pela padronização. A equipe ela passa a entender a modelagem e facilita a criação e a manutenção dos sistemas. Facilidade da programação. Então, a interação entre ferramentas para modelagem e geração de código. Então, a gente consegue integrar a UML com algumas ferramentas de geração de código aí. Então, facilita o programador, né, desenvolver o sistema posteriormente. A gente vai fazer aqui modelagem orientada a objetos, né? Então, o nosso foco do nosso sistema ele é orientado a objetos, então a gente vai utilizar uma modelagem orientada a objetos. É uma maneira mais natural de visualizar o software. Modela o software semelhante ao mundo real, usando objetos. Então, aqui a gente tem um carro e aí a gente vai modelando isso aqui de acordo com o que a gente quer, né, aos pouquinhos. Então a gente cria uma classe e aí essa classe é veículo e aí a gente vai adicionando atributos a essa classe. Diagramas UML. A gente está na versão atual 2.5. Então a versão que a gente utiliza hoje é a versão 2.5. Ela é dividida em duas grandes categorias. Pode ser estrutural ou pode ser comportamental. Então a gente vai ver um pouquinho mais na frente como funciona isso aqui. E os objetivos da UML é visualizar o sistema, especificar a estrutura e ou comportamento, guiar e documentar as decisões. Aqui a gente tem uma estrutura do diagrama das UMLs. Então aqui, ó, diagramas é dividido em duas, né, grandes estruturas, diagramas de estruturas e diagramas de comportamentos.
O diagrama de estruturas ele vai subdividir em vários outros diagramas aqui, né? Então a gente vai ter o diagrama de classes, o diagrama de componentes, o diagrama de objetos, o diagrama de perfil, o diagrama de estrutura compostas, diagrama de implantação e o diagrama de pacotes. A gente vai falar de alguns diagramas aqui, tá? Se não me engano, o diagrama de classes e o diagrama de objetos, e os outros, caso vocês, né, tenham interesse em se aprofundar mais, vocês podem procurar material, que tem muito material falando sobre esses outros diagramas. Diagrama de comportamentos, ele vai se desdobrar em diagrama de atividades, diagrama de casos de usos, diagrama de interação, diagrama de máquina de estados. E o diagrama de interação ele subdivide em outros: diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de visão geral de interação e diagrama de tempo. Principais diagramas. Então a gente tem alguns aqui que são os mais utilizados, né? Os casos de uso, sequência, diagrama de classes, de objetos, de comunicação, de estados, de atividades, de componentes e de implantação. A gente vai falar de algum desses aqui agora. Diagrama de casos de uso. É o diagrama que é mais geral da UML. Então ele é usado geralmente na fase de especificação de requisitos. É onde o engenheiro de requisitos geralmente ele já conversou com o usuário, né? Ele já teve esse primeiro contato aí, e aí ele praticamente desenha um diagrama para que fique mais claro, para que o usuário possa perceber e verificar se é isso mesmo que ele quer, né? Então ele consegue aqui identificar, né, quais usuários realizam que funcionalidades do sistema. Então aqui nesse momento a gente vai saber exatamente quem faz o que. Alguns relacionamentos entre as funcionalidades. Então aqui, no diagrama de caso de uso, eu tenho a figura do cliente. E aí o que o cliente vai fazer, né? Nesse caso aqui é um diagrama de caso de uso de abertura de conta. Então o cliente ele vai solicitar uma abertura de conta. Essa conta ela pode ser uma conta do tipo especial, pode ser uma conta do tipo poupança, né? O cliente também ele pode solicitar o encerramento de uma conta, e aí antes dele encerrar a conta ele precisa, né, o sistema precisa verificar se ele tem um saldo para que seja devolvido para o cliente, né? Ele pode verificar se tem alguma coisa, algum depósito que está programado antes de encerrar essa conta. O cliente também ele pode solicitar um extrato, né? E aí ele solicita um extrato para quem? Para o banco. Então isso tudo aqui a gente consegue visualizar de forma simples e fácil através do diagrama de caso de uso. Então percebam como é importante um diagrama de caso de uso, né? Então eu tenho os papéis, os principais papéis aqui na abertura de uma conta, e aí eu consigo visualizar quem faz o que. O próximo diagrama que a gente vai falar é o diagrama de sequência. Ele é um diagrama que vai se preocupar com a ordem temporal das coisas. Como assim? Ele precisa saber exatamente quando o usuário vai fazer alguma coisa, quando o sistema vai desenvolver alguma coisa, né? Então, para que a pessoa que visualizar esse diagrama, ele consiga entender quando acontece cada situação. Então ele pode se basear em um caso de uso. Então ele pode pegar alguma coisa lá do caso de uso e aí utilizar aqui o diagrama de sequência. Então ele consegue identificar os eventos associados à funcionalidade modelada. E ele consegue ver o ator responsável por esse evento. Então quem fez o que e quando.
Então aqui a gente tem um exemplo de diagrama de sequência. Percebam que eu tenho um cliente e esse cliente inicialmente solicitou uma abertura de conta. Depois que ele solicita essa abertura de conta, o que acontece com o sistema a seguir, né? Então o cliente foi lá, solicitou uma abertura de conta. Eu preciso saber o que vai acontecer com esse cliente depois, com o sistema, né? Depois que o cliente fez essa solicitação. Então se o sistema ele vai precisar verificar se ele vai consultar se esse cliente já existe no banco de dados. Então, antes de eu realizar qualquer solicitação do sistema, né, qualquer alteração, qualquer adição, eu vou consultar primeiro se esse cliente já existe. Se o cliente já existir, eu devolvo para esse cliente os dados da conta dele, né? Então, eu informo para o banco que esse cliente já existe. Então, eu vou informar para o operador do banco aqui, ó, que esse cliente já existe e não é necessário mais fazer a inclusão desse cliente. Agora, se caso contrário o cliente não existir no banco de dados, eu vou gravar os dados, né? Então, eu vou verificar, eu vou pegar os dados, verificar esses dados e vou gravar. Então, assim, e depois vem o passo 4, né? Então, eu identifiquei que esse cliente não existe, vou pegar as informações dele, vou validar alguma dessas informações. Uma das informações que são mais utilizadas nessa validação é o CPF. Então, valido esse CPF desse cliente e realizo a atualização dos dados dele, né? Então, percebam que aqui eu parti da etapa 1, né, que foi quando o cliente solicitou uma abertura de conta. Depois fui para a etapa 2, onde que eu consultei se esse cliente já existia. Na etapa 3, se caso ele já existisse, eu enviava esses dados para o banco, né? E se fosse preciso, eu atualizaria esses dados, verificando, validando o CPF do cliente na etapa 4 e atualizando esses dados, né? E aí vem uma etapa 5, que eu peço a aprovação, e eu informo para o meu cliente que o pedido dele de abertura de conta foi aprovado. Então, percebam aqui as etapas sendo seguidas e eu consigo visualizar em que momento o sistema ele realiza cada atividade. Então, se tiver no meu sistema algum erro em alguma dessas atividades, eu sei exatamente onde que está acontecendo isso. Então, por isso a importância do diagrama de sequência, né? Então, meu diagrama de sequência é muito importante para eu saber em que momento o sistema executa alguma atividade. Um outro diagrama que a gente tem aqui é o diagrama de classes, né? Ele é o diagrama que é mais utilizado na UML. Então, o diagrama de classes ele é o mais utilizado. Então, ele vai servir de apoio para a maioria dos outros diagramas. Então, é um diagrama praticamente central, né? Ele vai definir a estrutura de classes do sistema e vai estabelecer como as classes vão se relacionar. Então, aqui que eu consigo ver a relação de uma classe com a outra. A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, o formato genérico. Então, aqui eu tenho o nome da classe, ele sempre fica no primeiro quadradinho e fica em negrito. Então, eu tenho aqui, eu dou um nome para essa classe, né? Geralmente, a equipe ela tem um padrão para esse nome, né? Então, esse nome ele não vem da cabeça aí do programador, não. Então, o pessoal se reúne e aí cria-se, né, padrões para nomes de classe. E aí eu tenho os atributos dessas classes e vou ter
os métodos. Aqui eu já tenho um exemplo de duas classes, né? Eu vou ter uma classe aqui, pessoa. Como atributo dessa classe, eu tenho o nome da pessoa, vou ter o sobrenome da pessoa e o telefone dessa pessoa. Eu posso ter dois tipos de atributos, né? E ele pode ser privado ou ele pode ser público. E aí eu vou ter aqui dois métodos, né? O método setPessoa e o método getPessoa. Então aqui eu posso informar para o sistema, né, os dados dessa pessoa, e eu posso solicitar os dados dessa mesma pessoa. Então são dois métodos aqui diferentes, e percebam que esses dois métodos são públicos, né, por causa do sinalzinho de mais aqui. Quando o sinal é de mais, são dados públicos, quando o sinalzinho é de menos, são dados privados. E aqui eu tenho uma outra classe, que é a classe telefone. O telefone ele vai ter um código, vai ter um número e vai ter um dado aqui que vai informar se ele é celular ou não. Esse aqui, percebam o tipo de dados aqui, né, que é um boolean. Então é sim ou não, né? É true ou false, né? Então aqui ele vai informar se é celular ou não. E tenho três métodos, que é setPhone, getPhone e isCelular. Então aqui os atributos eles são privados e os métodos são públicos. Bom, no diagrama de classe, né, tanto no diagrama de classe quanto nos outros, eu consigo fazer associações. O que é uma associação? Eu vou pegar uma classe e vou informar que essa classe ela é associada a uma outra classe, né? Então eu informo que as duas elas interagem, que elas têm uma interação. Então aqui no caso a classe A ela faz uma interação com a classe B. Então aqui no caso de uma associação, né? Uma certa pessoa, ela pode ter um telefone. Então, simples assim. Eu tenho uma associação de a pessoa com o telefone. A gente aprende isso lá na orientação a objetos, né? Esse tipo de programação, onde eu vou criar, né, uma classe pessoa, e aí para eu não ficar colocando dados demais nessa classe, eu crio uma outra classe e faço uma associação, né? Então para isso que serve as associações aqui no caso. Então eu vou ter pessoa, a classe pessoa, interagindo aqui com a classe telefone. Perceba que quando eu faço uma associação desse tipo, eu utilizo uma setinha fechada, tá? Então aqui, ó, ela está completamente fechada. Nas associações, eu tenho um tipo de dados que eu chamo que é multiplicidade. O que é multiplicidade? Aqui eu vou informar como que é essa associação. Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho a multiplicidade 0 para 1, isso significa que uma pessoa ela pode ter somente um telefone associado a ela. Então, isso que significa, tá? Então, quando eu tenho aqui 0, 1, eu estou informando para quem está lendo isso aqui, né, para quem vai programar, que essa pessoa ela pode ter somente um telefone associado ao seu cadastro. Percebam aqui que telefone ele tem um menuzinho do lado, então significa que isso aqui é uma classe privada. Segundo exemplo aqui de multiplicidade, quando eu tenho o asterisco, significa que uma pessoa pode ter vários telefones associados ao seu cadastro. Então essa pessoa ela já não tem restrição
de quantidade de telefones. Então, ela pode adicionar quantos telefones ela quiser ao seu cadastro. Eu tenho outro tipo de associação, que é a associação bidirecional, né? Então, aqui eu informo que várias pessoas podem ter vários telefones em seu cadastro e que um telefone ele pode ser de várias pessoas, tá? Então aqui eu faço uma associação bidirecional. Quando a associação, a pessoa pode ter telefone e o telefone pode ser de uma pessoa. Então, quando essa associação acontece, eu falo que é uma associação bidirecional. Eu tenho um outro tipo de associação aqui, que é chamado associação de herança. A associação de herança, ela acontece quando a classe sozinha ela não existiria, né? Por exemplo, a classe pessoa física, ela só faz sentido de existir se eu tiver anteriormente criado uma classe pessoa, né? Um outro exemplo é a classe pessoa jurídica, que só faz sentido existir se anteriormente eu tiver criado uma classe pessoa. Então, a associação herança, ela sempre vai acontecer vinculada a uma outra classe, né? Então, quando eu tenho uma classe que resulta de uma outra classe, eu falo que é uma ligação de herança. E percebam que, neste caso, a setinha ela é aberta, né? Então, quando eu tenho uma setinha aberta, significa que eu tenho uma ligação de herança. Eu tenho outro tipo aqui, que é o tipo de dependência, né? Então, o que significa a dependência? É quando uma classe que eu criei, ela depende de uma outra classe. Então, eu tenho aqui uma classe Java, né? Que ela vai depender da minha classe aqui. E esse tipo de dependência, eu crio uma setinha tracejada. Então percebam que quando eu tenho uma setinha tracejada, eu tenho uma dependência. Aqui eu tenho um exemplo, né, mais completo de diagrama de classe, onde eu tenho aqui uma classe pessoa, né, que faz uma ligação com conta, né, de multiplicidade 1 para todos. Então, uma pessoa pode ter várias contas e uma conta pode ser exclusivamente de uma pessoa, né? Eu vou ter aqui herança, que essa pessoa pode ser do tipo física ou jurídica. Posso ter a herança aqui também na conta, né? Que a conta pode ser do tipo especial ou conta poupança. Bom, outro tipo de diagrama que a gente tem é o diagrama de objetos. O diagrama de objetos ele vai complementar o diagrama de classes. Então, ele vai exibir os valores armazenados pelos objetos do diagrama de classe. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, onde eu tenho classes, várias classes. Tem a classe cliente, tem a classe marca, tem a classe veículo segurado, tem a classe modelo, né? Tem outra classe aqui, modelo 2. E vou ter uma classe objeto aqui, que são essas classes aqui, ó. Percebam que essas classes objetos, elas derivaram da classe veículo segurado. Então, elas vão informar a quantidade de parcelas que esse seguro foi dividido, né? E aí, de acordo com o veículo segurado. Então, ela só vai informar os dados referente a essa classe. Então, ele é chamado aqui, nesse caso, de diagrama de objetos.
O outro tipo de diagramas que a gente tem são os diagramas de atividades. Os diagramas de atividades, eles vão descrever as atividades que vão ser executadas para a conclusão de um processo. Então, ele vai concentrar-se na representação do fluxo de um processo. Então, como assim, né? Eu tenho um processo lá e eu preciso descrever como esse processo funciona, né? Então, nesse caso, eu utilizo o diagrama de atividades. Então, na hora de desenvolver esse processo, esse diagrama, eu vou imaginar que existe um token ou uma ficha, né, que vai caminhar passo a passo desse diagrama. E aí, em cada passo, ele vai fazer alguma coisa, né? Por exemplo, no nó inicial, ele vai inicializar o processo. Depois, ele vai executar uma ação, que nesse caso aqui é informar dados de compra. Então, provavelmente, o cliente aqui ele está executando uma compra, né, em algum site, em alguma coisa. E aí, esse diagrama aqui, ele está representando a ação, a compra, né? Então, quando eu tenho aqui a ação, o nó de ação, ele vai informar os dados dessa compra. Quando eu tenho um nó de decisão, né, que é esse losango, é a hora que o sistema vai solicitar ao cliente para ele decidir se vai fazer o pagamento em boleto ou não, né? Se ele fizer o pagamento em boleto, ele vai por esse caminho. Então aqui é um se, né? Um se e um else. Se for boleto, vai por aqui. E aí o sistema vai processar o pagamento via boleto bancário. Caso contrário, ele vai processar esse pagamento via cartão de crédito. Então aqui eu tenho dois caminhos, né? O pagamento via boleto ou via cartão de crédito. Depois que eu executei esse se ou else, né? Ele vai fazer aqui um merge. Então posso utilizar esse losango para fazer um se, ou utilizo ele também para fazer o merge, que é uma escolha. Então o merge ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma das entradas e vai gerar uma saída. Então vamos supor que o cliente decidiu fazer o pagamento por cartão de crédito. Ele vai pegar essa decisão do cliente e vai informar e vai repassar isso aqui para frente. Se ele tivesse decidido fazer o pagamento por boleto bancário, da mesma forma, ele iria pegar essa solicitação do cliente e iria repassar para frente. Mas percebam aqui que ele só recebe uma entrada. Então ele não tem como escolher fazer o pagamento por boleto bancário e por cartão de crédito. Ou é um ou é outro. Então eu não consigo fazer o pagamento utilizando esses dois tipos, né? Então eu preciso escolher um ou outro. Então percebam que o merge ele recebe os dados de uma entrada e gera uma saída. Eu tenho um outro tipo que é o tipo fork. Que ele vai fazer? Ele vai pegar uma entrada, que é aqui, a decisão do cliente, né, se vai ser pagamento de cartão de crédito, boleto bancário, e vai gerar várias saídas. Então eu posso pegar uma entrada e através dessa entrada eu gero várias saídas. Nesse caso aqui a gente gerou duas saídas, que ele vai executar ao mesmo tempo. Depois que identificou o pagamento do cliente, ele vai despachar os produtos. Então ele vai enviar esses produtos comprados e vai enviar a nota fiscal para o cliente, né? Então ele faz duas coisas aqui ao mesmo tempo. A partir do momento que foi identificado o pagamento, ele vai despachar o produto e vai enviar a nota fiscal. Depois que ele realizou
essa solicitação, né, ele vem aqui para um join. O que é um join? O join vai ser a junção, né? Então, a partir do momento que ele despachou os produtos e enviou a nota fiscal, ele vai juntar isso aqui, essas duas informações, que vai se transformar em uma, né? Então eu pego duas informações que se transformam em uma. E aí ele vai fazer o fechamento, né? Fechou a compra, se transformou em uma só, fechou a compra e encerrou a execução. O nó final significa que encerrou essa conexão, esse processo, essa execução, né? Esse aqui é o diagrama de processo. Bom, essas aqui são as nossas referências dessa semana. Fiquem à vontade para aprofundar mais nessa disciplina. E qualquer dúvida eu estarei à disposição. Muito obrigado. Era isso a nossa aula dessa semana e aguardo vocês para a próxima aula.